Era véspera de final de ano, né? Quando foi chegando perto da meia-noite assim, né? Do dia primeiro, né? Aí que começou a cair o toró. Caiu o toró e foi a noite toda. A gente sem luz, tinha faltado energia elétrica, né? Aí o bicho pegou. No dia que caiu tudo, fazia 2 dias que os postes tinham caído, a gente já estava 2 dias sem luz, no meu lado de lá. A gente chamou Defesa Civil, chamou Ampla, ninguém foi lá. Talvez se fosse, tinha percebido que tinha cedido a terra, que tinha caído para o poste cair, alguma coisa cedeu, né? Eles tinham observado isso, ainda dava tempo de correr, salvar alguém lá embaixo. Mas a intenção acho que não foi essa, deixa lá mesmo. Não dormi, eu fiquei acordada com muito medo, né? Eu olhava para a janela, aquela chuva muito forte descendo, né? E antes, quando eu vim da praia, a praia toda era uma barra, sabe? Todo lugar era uma barra. Eu passei na casa da minha mãe, a casa da minha mãe está descendo água pela cozinha, na altura da porta. E eu fiquei preocupada, mas ela estava dormindo e meu irmão estava acordado ali no bar, né? Aí eu falei, qualquer coisa eles vão chamar minha mãe. Aí vim para minha casa. Aí quando cheguei aqui, sentei na cozinha e fiquei rezando um terço, né? Tem o terço, fiquei rezando o terço. E aquela chuva forte descendo, a gente vendo descer pela telha, né? Só que eu só fui conseguir ficar assim, sem ver aquela chuva forte, quando a luz acabou. Ninguém contava, principalmente na Sancai, porque a Sancai, ele não, pelo jeito, ele não mexeu em nada lá em cima. Então foi coisa da natureza mesmo. Eu me encontrava em casa, tinha acabado de... vindo o ano novo, estava uma chuva terrível, acabou que não houve o show tradicional que sempre tem na cidade, não deu para tacar aquela flor para Iemanjá, que a gente tanto faz de costume aqui em Angra, e quando eu subi eu estava em casa jantando quando ouvi o primeiro estrondo. E aí foi aquele momento de sair da residência e tentar fazer minimamente o que podia se fazer naquele momento. Era tentar ajudar, tentar fazer algo para minimizar toda aquela tragédia que estava ocorrendo. A gente chegou ao ponto que chegou na localidade onde tinha ocorrido a precipitação de terra, estava muito escuro e a gente não via mais as casas e nenhum caminho que levava até essas casas. Então foi aquele choque inicialmente e a gente começou a ouvir gritos e ouvir murmúrios. Foi onde a gente ainda conseguiu encontrar 3 pessoas e com a ajuda dos moradores, os bombeiros e a Defesa Civil conseguiu ainda tirar 3 pessoas. A tragédia de 2010, do Réveillon de 2010, foi uma tragédia, no meu ponto de vista, anunciada. Por quê? Existiam estudos da Defesa Civil de Angra dos Reis, estudos que até pouco tempo estavam disponíveis no site da Defesa Civil, estudos de 2006, se eu não me engano, entre outros, que mostravam que, fora a própria geografia de Angra também, enfim, morros, a serra muito próxima, a ocupação do jeito que ela se deu nesses anos todos, que já era previsto que isso poderia acontecer. 2 dias anteriores ao Réveillon, no dia 1º, quando aconteceu a tragédia, a minha esposa, ela viajou, ela fez um sobrevoo de helicóptero pelo município inteiro, né? E esse voo, quando ela já voltou horrorizada com o que ela viu de cima, coisa que a gente aqui embaixo não vê, quem anda de carro, quem anda a pé, não consegue enxergar. Mas ainda existe muito mais para acontecer, ainda existe muito mais áreas ocupadas, áreas que são de risco, que já existe um mapeamento mostrando que são de risco, mas que não, enfim, ainda não tem um trabalho efetivo. Iniciou-se agora, depois que aconteceu, em alguns pontos, principalmente pontos centrais, só que Angra é um município muito grande e na periferia existem ainda várias áreas também que precisam ser, enfim, consertadas, né, entre aspas. O pessoal foi chegando aos poucos, né? Tinha alguns moradores, bem aqui ao lado da casa da minha mãe, tinha um compadre dela, seu Inácio, ao lado tinha a dona Isabel, um pouquinho para ela tinha a dona Aparecida, que era a mãe do Grilo, não sei se você conheceu o Grilo, conheceu aquele Grilo do Cavaquinho? Ela morava ao lado, E para cima tinha algumas, tinha a dona Luísa, seu Machado, né? Seu Machado, seu Nascimento, pouquíssimas pessoas. Os morros de Angra, eles se deram de uma formação
da onde o caiçara que morava nas praias, nas ilhas daqui da nossa cidade, ele acabou saindo daqui porque aonde existia 30 famílias, 40 famílias morando em uma praia, como a praia de Ubatuba, como a praia de Lopes Mendes, como Ilha da Jipoia, eles saíram de lá porque chegavam pessoas que detinham até então a escritura, diziam que sim, até houve histórias de cartórios queimados, como na Vila Histórica de Mambucaba houve um cartório queimado também, e outras irregularidades com o tempo. E aí saía aquelas 30 famílias das praias, das ilhas, e tinham que se realojar. Aonde é que eles vinham? Nos morros, porque era a única localidade que até então, isso há 50, 60 anos atrás, eles realmente conheciam. E aí houve o boom populacional que a gente tem. E aonde é que o caiçara morava, até então nascia um filho, era só construir uma casinha para aquele filho. E a mesma coisa ele empregou no morro. Então o que a gente tem não é favelização, é ocupação desordenada e o não cuidado de mostrar para esse morador que ele poderia fazer algo com ordenamento de uma maneira simples. As autoridades, eles não faziam infraestrutura lá em cima. O caminho que a gente descia, sempre caiu um pedaço. Na realidade, o bulé está caindo aos poucos faz muito tempo. E o pessoal também jogava, uma turminha ali jogava muito lixo. Aquela descida que desceu ali recebia muito lixo mesmo ali naquele lado ali. A gente via as pessoas amarrando e mandando lá para baixo. Então, eu acho que um lugar que não tem infraestrutura, não tem esgoto, não tem nada, só recebendo lixo e água, esgoto, uma hora vai cair. O poder público ele é o grande responsável pela atual situação, né? Por quê? Porque esses grandes investimentos que Angra recebeu foram quase na sua totalidade iniciativas do poder público, no caso o poder público federal. E a gente tem uma crítica muito grande porque muitas vezes o poder público ele estimula a implantação de um grande empreendimento, como é o caso de Angra 3, e não estabelece políticas que acompanhem esses grandes empreendimentos para evitar que aconteça o que aconteceu com a tragédia. Então nós estamos assistindo a construção de Angra 3, que teve um apoio total do governo estadual, do governo federal e do governo municipal. Sabíamos que isso ia gerar um grande processo, um fluxo migratório para Angra e, no entanto, a cidade não está preparada para receber um novo fluxo de migração, o que certamente vai gerar uma nova onda de ocupação desordenada em cima de manguezais, em cima de morros, em cima de áreas alagadas. A Defesa Civil já havia condenado várias vezes, mas assim, a ponto de um prefeito pegar aquela população e falar assim, não, o que está acontecendo é assim, não tem como viver aqui, não, vamos tirar todo mundo e pôr num lugar. Esse propósito, vamos dizer assim, essa disposição de fazer isso, não apareceu ninguém, só apareceu depois que desceu. E aí, dona Ruth, como que a senhora se sente aqui? Péssima. Péssima mesmo. A senhora quer contar essa história para quem não conhece? Tão ruim de falar, estou tão engasgada, tão difícil, filha. Isso aqui é uma vida, né? Tudo jogado pro alto, tão difícil de comentar. Desde que eu me casei, que eu moro aqui. 44 anos.
E agora tem que sair assim, né? É muito, muito, muito difícil. Vivi com meus pais toda a vida aqui. Meu pai morreu aos 86 anos, minha mãe morreu aos 84, todos aqui no mundo. É difícil mesmo. É com o coração partido que a gente fala essas coisas. E hoje em dia a gente não tem mais, acho que, achar culpados, e sim achar soluções para remediar. Principalmente para quem ainda se encontra nessas áreas de encosta e sofre toda noite que chove com esses riscos. Aqui na Carioca não é diferente. Toda vez que há uma chuva grande, uma chuva um pouquinho mais forte, os moradores eles se retiram das suas casas para ir para Marquises com a sua família, com receio ainda do que aconteceu há 1 ano e 8 meses atrás. Então as casas caem por uma série de omissões, mas essas omissões elas têm que ser esquecidas e ser colocadas, na verdade, uma questão que acho que é a principal, a remoção dessas famílias com dignidade para que seja o mais perto possível dessas áreas onde moravam, para que não haja, como está havendo com as famílias que saíram agora inicialmente, essas 800 famílias, esse grande impacto socioeconômico, que estamos tentando minimizar com a conversação e o diálogo que está sendo aberto com o governo municipal de Angra dos Reis. Cabe ao município, principalmente depois da Constituição de 88, o município passou a ter um papel fundamental na regulação da cidade, né? Nos instrumentos da política de gestão da cidade. E Angra foi pioneira nesse sentido, foi uma das primeiras cidades a elaborar a lei orgânica, a ter um plano diretor, o plano diretor de 92. E essa regulação urbana, no entanto, ela foi, que Angra chegou a estabelecer, ela foi insuficiente para fazer frente à grande transformação da cidade gerada pelos investimentos. Que existe potencial muito grande nesse município de ser uma cidade mais maravilhosa do que ela é, entendeu? Tem como a gente corrigir isso tudo? Tem. Pode demorar 10, 20, 30, 50, 100 anos, mas dá para a gente parar o problema, reverter o problema, né, e começar a melhorar. Eu acho que sim, dá para a gente despoluir rios que hoje são poluídos, dá para a gente ter rede de esgoto onde não tem, dá para a gente reassentar famílias que estão em área de risco para moradias seguras ou terrenos seguros. Dá, tem muito trabalho a ser feito, mas isso é possível. Então, hoje a gente tem uma dúvida, que é, vamos trabalhar bem a cidade para ela ser uma cidade boa, ou vão deixar a cidade continuar caminhando para um caos urbano, para um caos ambiental, para degradação ambiental? Então, meu nome é Davi Ribeiro Moreira, sou um produtor rural e aqui nesse sítio eu crio a minha família. Eu sou daqui da região mesmo, de Angra dos Reis. Eu morava lá embaixo, em Mamucaba. Lá era zona urbana, mas típico zona rural. Aí foi evoluindo, como eu sempre gostei de criar, plantar, e eu me mudei aqui para o sertão. A nossa vida é tranquila, né? A gente faz o que gosta de fazer, né? E vive tranquilo. Você soube da tragédia de Angra? Claro. Soube, lá foi uma tragédia muito grande, né? Eu mesmo tenho um irmão que mora lá num morro lá, eu não sei o nome do morro, ele passou muito aperto lá. Eu acho que a opção deles é diferente da gente, né? A opção deles é estudaram e para poder trabalhar empregado, então não tem outra alternativa para morar em outro lugar, então vai procurando as beiradas de morro, né? As casas caem porque não tem infraestrutura, elas são feitas no lugar errado, elas são feitas de formas erradas. Então eu acredito que no lugar certo, como deve ser feita, elas não caem. Fundação, né, meu? Mal feita, né? Fundação mal feita. Eu acho que, em primeiro lugar, as casas caem porque o ser humano está indo muito a profundo contra o meio ambiente. E eu acho que isso acaba causando os desastres que estão acontecendo, principalmente no nosso município, em Angra dos Reis, como vimos também em todo o estado do Rio de Janeiro, como em Teresópolis. Eu acho que isso não é culpa do prefeito, nem culpa de nenhum órgão público, mas culpa do próprio morador que acaba ultrapassando os limites. As pessoas invadem lugares indevidos e constroem suas casas e também devido ao poder público
que não tem uma fiscalização e deixa as pessoas construírem essas casas e ao decorrer do tempo, devido aos fatores da natureza, as casas caem porque não tem uma estrutura certa e no lugar devido. Por que que cai? Porque lá onde teve essa tragédia foi construído em área de risco, né? Em lugar que não é para ser construído, né? Agora você me pegou. Agora você me pegou mesmo. Eu tenho o pressentimento que isso aí foi mais a obra do homem, não de Deus. Porque Deus, eles fizeram muita coisa irregular, aquele morro muito alto, muitas casas. Acho que falta de esgoto, essas coisas, só descendo para o morro. Eu tenho esse pressentimento. As casas caem porque... Muitas casas caem porque estão em lugares onde não deveriam estar, em lugares perigosos, as pessoas não têm essa noção de que ali é perigoso, né? Não sei se todos que estão em área de risco têm uma inclinação suicida, eu acho que não é isso, não acredito nisso. As casas caem porque muitas delas não são executadas de acordo com a boa técnica, na verdade, em termos de estrutura, né? Eu acho que é basicamente por isso que falta esse acompanhamento, porque muitas famílias que precisam morar, todos têm direito à moradia, né? Só que nem todos têm acesso a essa moradia e eles improvisam, né, no local onde dá para eles, da forma que dá, e nem sempre essa forma é segura. Por conta disso, elas acabam caindo e muitas vezes até matando pessoas. As casas caem porque elas estão no local errado, do ponto de vista da fragilidade do terreno, mas porque as pessoas são obrigadas a morar em locais impróprios, porque é uma cidade desigual, porque praticamente todo o centro da cidade está na mão de meia dúzia de poderosos, porque 80% do município é ocupado por meia dúzia de fazendas e porque ao longo de 500 anos nós não fomos capazes de promover maior equilíbrio social e maior amor pela natureza que nos cerca. O histórico do nosso município, aí não é só no município, acho que qualquer lugar do mundo hoje, se você ver, está acontecendo coisas, né, que antes não víamos acontecer. A Austrália, por exemplo, já é a segunda enchente que dá lá que destrói tudo. Então está havendo uma mudança climática. Creio eu, né, que a natureza, a nossa mãe natureza, está dando a resposta aos seres humanos cabeçudos que cismam de fazer coisas desagradáveis sem perguntar à mãe natureza se pode. Então hoje nós estamos sendo vítima daquilo que nós fazemos. Então espero que esses acidentes que vêm acontecendo em todos os lugares do mundo, os causadores disso, os homens que se dizem inteligentes, que possam estar fazendo as coisas com segurança, mas de forma, né, legal, possam repensar na sua maneira de trabalhar. Então, preventivamente, com certeza, nós vamos diminuir muito, né, os acidentes, os danos causados por um acidente. Basta o homem pensar preventivamente. Você vê que não foi uma casa, né? Foram várias casas. Então realmente foi um incidente que aconteceu de acordo com a natureza e é complicado a gente responder isso, porque as casas caem, né? Essa pergunta vai ficar no ar.